Novidades, curiosidades, valores, educação. Rosário Cast tá on. Sejam muito bem-vindos a mais um super episódio do nosso Rosário Cast, o nosso encontro fidelíssimo no canal do YouTube e também no Instagram em partes, né? Vocês sempre nos acompanham com as nossas postagens regulares lá no Instagram. E lembrando sempre que os links estão disponíveis na bio do Instagram. E você aqui no YouTube já se inscreveu, né? Pois olha aí, clique, se inscreva no canal, deixe o seu comentário. A gente precisa saber o que vocês andam pensando, o que vocês nos trazem como feedback aqui das últimas entrevistas e quais os temas e entrevistados que vocês desejam para os próximos episódios. Então curta, comente, compartilhe, não perca o conteúdo do Colégio Nossa Senhora do Rosário nestes 81 anos iluminados aqui em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, trazendo os grandes da Zona Oeste, trazendo as pratas da casa. E tem professor hoje aqui com a gente, não podia ser diferente, né? Ele é professor, palestrante, um pensador da matemática e da educação financeira, super preparado para falar sobre algo caro, eu diria caríssimo para todos nós, que é a educação financeira. Quisera eu no colégio, ainda na educação básica, ter tido a oportunidade, o privilégio de ter um professor de educação financeira, como Rosário está fazendo agora, em 2026, com os seus alunos. E para isso, ninguém melhor que o professor Fábio Marinho para vir aqui conversar com a gente. Seja muito bem-vindo, Fábio, ao Rosário Cast. Muito obrigado, João. É um prazer estar aqui, tornando essa casa. E, assim, agradecido por uma escola estar abrindo as portas para esse pensamento, para essa cultura, para esse ensinamento de educação financeira. Porque hoje a sociedade clama por isso, a sociedade está perdida nesse assunto e a gente está aqui para somar, para conseguir trazer um conhecimento para que possa ser aproveitado por todos nós. Perfeito. Você, então, é aquele professor, aquele profissional de educação que resolveu fazer um letramento financeiro, não só dos seus alunos. Fábio, que recentemente participou no Jornal Nacional, dia 16 de abril de 2025, né? As reportagens foram feitas no dia 14, 15 e 16 sobre educação financeira no Brasil, e a minha reportagem com os meus alunos da escola municipal foi ao ar no dia 16. Você é professor da Secretaria Municipal de Educação. Da Secretaria Municipal de Educação e também da Secretaria Estadual de Educação, né? Já leciona há quanto tempo? Já leciono para a escola pública desde 1999. Olha, né? Só. E para a rede privada desde 1997. Excelente. E você, bom, em Campo Grande todos nós já sabíamos do seu excelente trabalho sobre educação financeira, despontando, como eu disse, nesse letramento, né? Porque sim, é um letramento, é um processo de base mesmo. Eu acho que, de modo geral, nós somos muito desinformados em relação aos gastos e isso interessa bastante, né, para alguns setores, como, por exemplo, os bancos, né, me parece. Sim. E, Fábio, como foi que o Jornal Nacional descobriu você? Então, esse trabalho meu, eu já trabalho com educação financeira há cerca de 20 anos, né? 21 anos para ser mais preciso. E em 2022, eu participei, através da Secretaria Municipal de Educação, da Bienal, né, do livro. Bacana. E participei de uma fala no stand da SME e em 2024 também. Então, a Rede Globo procurou a SME, pesquisando, sabendo se tinha algum professor que trabalhava com educação financeira na rede. E aí, essas pessoas que me recepcionaram lá na Bienal, que fazia parte da prefeitura, com o gabinete de mídias, né? Sim, sim. Então, na verdade, não é nem o gabinete de mídias, tem um outro nome, daqui a pouco eu lembro. Eles fizeram conta, não, tem um professor lá em Campo Grande que trabalha com educação financeira, ele tem livro publicado e tudo mais, então aí a Globo entrou em contato conosco, né? E assim a gente fez a matéria na escola. Excelente. Né? E quando você resolveu escrever esse trabalho, que já é um trabalho extenso, né? Nós temos aqui o primeiro livro,
Na verdade, esse é o segundo. Esse é o segundo, eu tô meio desorientado. Não, sem problema. Não. Esse é o segundo, porque o primeiro esgotou. Eu fiz uma nova roupagem. Então, esse aqui, né? Esse Suas Finanças, ele é como se fosse uma segunda edição do primeiro, onde eu coloquei mais um capítulo sobre finanças para filhos, né? E aí a gente fez algumas mudanças, e aí esse livro hoje é o que eu tenho. Para não errar a sequência, qual é o próximo? Esse aqui, Suas Finanças em Quadrinhos, ele foi lançado junto com esse. Foi uma versão para o público melhor os alunos, né? O público infanto-juvenil. Isso aí. Certamente. E aí a gente fala sobre uma questão mais socioeconômica, né? De uma família que está endividada e a criança na escola procura o seu professor de educação financeira, e ali esse professor tem um contato com a família e ele começa a ajudar essa família a ponto de ir pontinho. Tem que procurar aqui no livro para saber o que aconteceu. Maravilha. E agora, por último, esse aqui que traz o socioambientalismo, né? Isso. Esse livro, ele é fruto, né, da minha pesquisa de mestrado na UFRJ, né, na Rural, em que eu fiz em Ciências e Matemática. Eu sou mestre em Ciências e Matemática, e lá a gente trabalhou essas questões de educação financeira, só que com uma ligação muito forte com o socioambiental, né? Então esse foi o livro que saiu de lá desse trabalho da minha dissertação. Aliás, é a cara da Rural, né? Trazer a matemática para essa prática. Bom, então vamos começar aqui por esse que você citou como uma capa reeditada, né? Sim. Muito bom. O que afligia mais você ao observar o modo como o brasileiro gasta aquilo que ganha no seu dia a dia? Porque lembrando que o Fábio não escreveu para quem tem muito dinheiro só, não. O Fábio escreveu principalmente para o trabalhador comum, né? Para que ele aprenda a poupar, a se reorganizar, a se autocontrolar, filtrar bem, né? Aquilo de que precisa e o que ele eventualmente gastaria por impulso, né? Aliás, eu me lembro de ouvir você falar sobre isso antes mesmo do livro, né? Sim. Que era uma preocupação sua e o quanto deixava você atordoado ver as pessoas se endividando tanto e prejudicando suas vidas familiares, né? A sua saúde física e mental, para dar conta de uma dívida que poderia ter sido evitada com até certa tranquilidade. Sim. E aí, como é que isso se deu na sua vida? Então, esse incômodo, na verdade, é um incômodo que a gente tem para produzir algum material, veio exatamente de conversas, né, num campo mais até empírico, né, ali de um conhecimento empírico de ver pessoas passando muitas necessidades. E eu, como a minha vida profissional, ela se dá e se deu por muitos anos na rede pública, eu percebi muitos amigos meus, professores e professoras, se endividando muito com empréstimos consignados, com cartão de crédito. Então, o primeiro livro ele se chamava Manual de Sobrevivência Financeira. Como viver em uma sociedade em que valemos pelo que temos e não pelo que somos. E hoje, nós passamos muito por isso, né? Existe um pensador que dizia o seguinte, que a sociedade ela passou pelo ter, esteve no ser e vive no parecer. Excelente. Então, pode repetir, por favor? Ela passou pelo ter, né? Esteve no ser e vive no parecer. Perfeito. Então, hoje a gente vê... hoje, é a sociedade do espetáculo. O que acontece? Hoje eu vou usar até uma brincadeira que os alunos gostam muito, né? E hoje a mídia ela é muito forte, né? Então, hoje nós temos pessoas sabor rico, né? Sabor rico. Então, as pessoas aparentemente têm tudo ali visualmente que quer passar uma vida controlada, uma vida estabilizada, uma vida de posses, mas quando a gente abre um pouquinho o baú daquilo ali, já era. A gente vê que é um sepulcro caiado, né? Tem várias dívidas, vários carnês, vários problemas financeiros. E aí esse livro, né, Os Suas Finanças, ele vem trazendo um manual, um norte,
ali para que as pessoas possam saber como trabalhar melhor com o cartão de crédito, que hoje é um dos grandes problemas. O Conselho Nacional de Educação, o Conselho Nacional do Comércio fala hoje que nós temos 79% das famílias endividadas. Olha só. 79%? É muita coisa. Exatamente. É um absurdo. Exatamente. E até pouco tempo, nós estávamos ali na casa de 76, onde que eles grifavam que o cartão de crédito era o grande vilão da história. Por que o cartão de crédito? A gente pode até antecipar algumas coisinhas que a gente já falou. Porque o cartão de crédito é eu costumo brincar nas minhas palestras que é comprar o que não precisa com dinheiro que não tem. Então, o cartão de crédito é exatamente isso. Né? Ele te dá um falso poder de compra e que depois alguém vai ter que pagar por aquilo ali. Não existe almoço grátis. Então, até um conselho para você que está me ouvindo. Se você tem cartão de crédito, você está querendo controlar a sua vida financeira, cuidado, dê limite para esse cartão. Ele precisa ser colocado como uma dívida, como um boleto na sua lista de dívidas do mês. Então, não dá para fazer naquele mês, faça no outro. E o cartão de crédito, você tem que ter muito cuidado com ele, porque exatamente isso. Aqui nesse livro aqui, eu faço uma pergunta, faço uma brincadeira, mas eu vou perguntar ao João, vamos ver se ele vai cair. Não tem nada estipulado aqui não tá nada combinado. A gente não combinou de fato não. João, quanto é que é? Responda rápido, tá? Quanto é que é 20 e pouco mais 20 e pouco? Rápido. 40 e pouco. Então, essa é a nossa mente. Só que R$29,90 com R$29,90 dá R$59,80. Ou seja, esses que ele falou que é quase 40 e pouco, já é quase R$60. Então, você passa o cartão aqui, passa o cartão ali, passa o cartão acolá. Quando você vê, você está com uma dívida de 500, 600, 800, R$1.000 numa semana. Né? Ele te dá essa potência de compras e isso acaba se endividando, faz com que o brasileiro se endivide. Por quê? Preste atenção. Ele passa hoje R$100, tá bom? A gente hoje é dia 12 de fevereiro. Aí vamos supor que a fatura dele fechou ontem. Então essa compra de hoje, ele só vai pagar em abril. Isso. Ele não vai pagar em março, né? Ele vai pagar em abril. Perdão, desculpa. Ele vai pagar só em março. Ele vai passar hoje, vai pagar esses R$100 em março. A gente calculou o cartão virar, tombar, né? Alguns falam tombar e tudo. Isso. Então, preste atenção. Se você é um trabalhador que ganha R$3.000 e você fez essa compra de R$100 hoje, você já tem que ter na sua cabeça, na sua planilha, que você não ganha mais R$3.000. Você ganha R$2.900. Porque R$100 você gastou hoje daqueles 3.000 lá na frente. Perfeito. Então, amanhã você gasta mais 200, você já não tem mais 2.900, você já tem 2.700. Então, se você não controlar esse cartão de crédito, ele vai sugar todo o seu pagamento. E as outras despesas, os outros compromissos financeiros que você tem? Sim. Então, daí veio esse meu desejo de criar alguma coisa que pudesse ajudar os meus pares, os meus próximos. Porque hoje você abre a internet, você vê pessoas falando sobre educação financeira, mas com viés milionário. Como que é você guardar o teu primeiro bilhão? Tem um que diz assim, se você já tem R$300 mil guardados, queridos, quem tem R$300 mil guardados? Por favor, né? Então, a gente não vê uma literatura mais próxima da realidade do cidadão brasileiro, sabe? E o cidadão brasileiro, em sua maioria, é pobre. Sim. Então, a gente precisa trazer a educação financeira para esse cidadão. Todas as minhas palestras, meus cursos, formações me perguntam: Fábio, falar de educação financeira para pessoas de baixa renda, como que você faz? Isso é muito difícil. Você vai falar que ele precisa poupar se ele não tem o mínimo possível? Eu ia perguntar isso a você. Mais de 70% da população brasileira recebe menos de R$3.000 por mês. Sim. Né? Então, como é que dialoga com uma população que acredita que não tem um recurso a ser poupado ou ao menos remanejado? Né? Então, eu fico até emocionado de falar isso. Por quê? Porque a educação financeira, se a gente colocá-la numa caixinha de dinheiro, aí tudo bem, você vai falar, é impossível falar para pessoas que ganham muito pouco. Só que a educação financeira, ela sai da caixinha, ela precisa sair da caixinha. Ela tem vários braços. E a educação financeira, ela é extremamente comportamental.
ela não está muito preocupada com quantidades, ela está preocupada com a qualidade do seu gasto. Então, você precisa ter ali o pensamento racional, o pensamento crítico, para que você possa fazer uso do dinheiro, seja ele muito ou seja ele pouco. Nós precisamos educar financeiramente a nossa população. Perfeito. Acho que a educação financeira ela tem essa missão de educar financeiramente a população. E não... porque, para e pensa, essas mesmas pessoas que ganham menos de 3 mil reais, elas estão hiper endividadas. E o mercado não tem pena dessas pessoas. Querem que essas pessoas se endividam mais ainda. Sim. Então, o mercado está aí, oferecendo mundos e fundos para essas pessoas de baixa renda. É aquela continha básica que você fez comigo aqui, tão simples, tão pueril, dos 20 e poucos mais 20 e poucos. Exatamente. Você jogou com uma imprecisão que o mercado faz justamente para que nós não calculemos de maneira exata. Sim. Então é sempre um número quebrado. É o jogo do 9. É o jogo do 9, exatamente. Entendeu? E aí a gente sempre calcula para baixo, quando na verdade é para mais. Exatamente. Isso se a gente colocar aí o mínimo, porque... existem os juros, sim, né? Existem um assunto... as taxas dos cartões. Exatamente, né? Exatamente. E assim, é muito fácil a gente falar que vai falar de educação financeira para pobre, isso é difícil, não. Porque os que sugam o dinheiro do pobre, eles não têm pena, não. É verdade. Propagandas e mais propagandas, cartões de crédito para pessoas de baixa renda, financiamento de pessoas... para pessoas de baixa renda, então ninguém tem pena. Então nós temos que educar esse povo, nós temos que educar tanto baixa renda, o médio, o alto. Nós temos que fazer essa educação financeira, como você bem falou, um letramento financeiro para toda a população, porque senão a gente já vem criando problemas enormes financeiros, e a gente tem uma mania de minimizar tudo, né? Quando você quer disfarçar o preço de uma mercadoria para outra pessoa, para o seu companheiro, para sua companheira, ou para alguém que ali está querendo te dar uma freada, você fala, isso aqui foi... Começa depois de 20 essa fala, né? 20 e pouco, 30 e pouco, é assim mesmo. 40 e pouco. Tudo bem, se você for falar 40 e pouco, esse 40 e pouco está entre 40 e 50. Isso. Não vai fazer um estrago tão grande. Mas vamos botar mais uma ordem aí nesse número? Vamos colocar as centenas? Isso foi 100 e pouco. Calma aí. 100 e pouco já pode ser de 100 a 200. Já é quase R$100 essa variação. É muito alta a variação. Muito. E quando a gente fala 1.000 e pouco? Isso aqui foi 1.000 e pouco, foi 2.000 e pouco. Então esse pouco é o que eu trabalho também dentro dos meus artigos e tudo mais, a questão da educação socioemocional. Isso é linguagem. Né? Exatamente. Isso é linguagem, entendeu? Perfeito. Mas que trabalha junto com as questões emocionais, né? Excelente. Eu me permito. Né? Como, por exemplo, mimimei. Mimimei. Agora surgiu mimimei. E aí o mercado vai deixando eu você... mereço. Isso, eu mereço. Eu mereço. E tem uma muito incrível, né? Que... eu falo aqui que eu tenho uma pessoa que eu estou doutrinando aos poucos, que é a minha diretora do Colégio Municipal, né? Ela é incrível, ela me manda cada meme maravilhoso. E o último ela mandou para mim assim: quando eu fiquei 8 meses sem gastar nada, no 9º eu nasci. Né? Então, as pessoas que maravilha, trazem o humor para dentro dos seus problemas. Não quero nem ver o meu cartão de crédito, a fatura do meu cartão. Isso aí você já vê que é um indício de uma pessoa descontrolada. Isso, né, e que de algum modo ela ainda tem certa sobriedade para apelar ao humor e sobreviver em meio ao caos que ela arrumou para si mesma. Exatamente. Então, a gente vai pegando alguns ganchos aqui. Eu tenho um ouvido tremendo. Ele falou que foi um problema que a pessoa arrumou para si mesmo. Essa é uma outra falácia. Porque quando nós temos um problema financeiro instalado de verdade, não é só essa pessoa que sofre. O filho sofre, o companheiro sofre, a casa sofre junto. Verdade. Então, trabalhar com educação financeira é muito além do dinheiro, João. É muito além do dinheiro. Está nas questões de relacionamento. Muitos casais se separando
por conta de problemas financeiros. No período pandêmico foi muito, recorde. Muito. Porque entendeu? por causa então, disso. Não só por isso, mas também por isso. Também por isso. E hoje você vê muitos duelos, né, dentro dos casais. Isso, então por status, né? Exatamente. Então, o dinheiro, eu costumo dizer que o dinheiro é extremamente emocional. Sim. Ele não tem nada de frio. E né? trazendo esse dinheiro para a solidariedade, este ano, você sabe que em todos os anos nós trabalhamos um tema da campanha da fraternidade. Da fraternidade, sim. Isso. E neste ano de 2026, o tema da campanha da fraternidade é moradia. Ele veio morar entre nós. Aliás, no cartaz da campanha há uma estátua de Jesus coberto só com os pés chagados de fora. Existe uma réplica dela exibida em Fátima, Portugal, e a original está no Canadá, porque foi um canadense que fez, né? E mostra justamente Jesus numa condição de pessoa desabrigada, de pessoa sem moradia, sem casa, sem um lar. A maior aflição do brasileiro, e eu acho que no mundo todo, né, é a moradia. E aqui, sobretudo, a casa própria. Sim. Não é nada incomum encontrar uma pessoa que diga: o meu sonho é conquistar a minha casa própria. Sim. É dar à minha família essa possibilidade digna, né, e minimamente confortável para que todos se desenvolvam. Né? E o próprio sonho da família só acontece se houver a casa. E como é que um trabalhador comum poupa para alcançar esse sonho? Então, você falou muito bem aí sobre a campanha da fraternidade, sendo esse tema, mas falando sobre a casa própria, hoje nós temos uma discussão muito grande nesse meio, se realmente vale a pena ter uma casa própria, ou se vale a pena ter o dinheiro investido e pagar isso com rentabilidade, pagar um aluguel, que aí você pode mudar, né, para onde você quiser. Mas eu creio que a sua pergunta não seja nesse sentido, mas que seja realmente na conquista do lar. Isso, né? Aí, isso. Independente se ele é próprio, se ele é alugado, ter o lar. Isso. Então, eu acho que tudo parte da organização financeira. Né? A família precisa estar junto, precisa estar sentada nos mesmos ideais. E quando eu falo família, não podemos excluir os filhos. Porque hoje os filhos são, né, ali parte da família, mas daqui a pouco eles estão ali gerenciando uma outra família. Eu trabalho com consultoria financeira também, familiar, individual. Excelente. Sim. Excelente. E eu atendo uma família que eu atendo eu vou atender essa família amanhã, né? Perfeito. No mês vai ser amanhã, todo mês tem uma consultoria com eles. E há 5 meses eles estavam totalmente quebrados. Totalmente quebrados. Eu posso falar porque está gravado lá na live, lá no meu Instagram. A gente fez uma live com essa família, eles autorizaram. Qual é o seu Instagram? E Fábio Marinho _. Perfeito. Tá? Então, eles estavam quebrados, rodando todo mês na casa de 10 mil negativo, cartão 12, 14 mil. Então, estavam com uma dívida mais ou menos aí de 20 mil a 25 mil. É bastante considerável. Isso. E em 5, 6 meses, nós solucionamos isso. Né? Maravilha. Aí você fala, você é mágico? Você deu dinheiro para eles? Não. É porque, nesse caso, a gente conseguiu perceber logo onde estavam os problemas. E os problemas maiores estavam nas questões de alimentação, streams, gastos assim, que eles nem faziam uso. Até no stream. Até nos streams. Os streams são... A conta é absurda. Eles gastavam cerca de R$580 de streaming. Hoje eles gastam R$100 de streaming. Nossa, Uma Fábio. coisa fantástica. E possivelmente sem consumo, sem necessidade. Não, porque eles trabalhavam o tempo todo. Os filhos na escola. Só que é o seguinte, onde eu quero chegar? Que eles colocaram os filhos sentados nessa situação também e falaram, olha só vai dar para fazer isso aqui. Nosso limite é esse. E assim, foi uma das consultorias, eu posso dizer, acho que a única consultoria que eu percebi uma força de vontade além do normal para resolver. E resolveram. Sentaram e falaram, vamos passar hoje pão e água. Então vamos passar pão e água. Claro, um exemplo, né? Sim, claro. E ali eles decidiram e hoje eles conseguem fazer um mercado, conseguem comprar tudo que eles necessitam e com
quase R$1.000 a menos que eles estão gastando hoje. E por tudo que você descreveu, é uma família de classe média, uma família que tem renda. São dois militares que ganham razoavelmente bem. Quando junta, melhor ainda. Ela tem um serviço extra, né, de estética. Perfeito. Ele é fisiculturista. Ou seja, empreendedores, funcionários públicos. Exatamente. Então, eles tem essa possibilidade. Esses dias eu estava conversando que é muito triste. Tem uma realidade que eu estou tentando conversar com o subsecretário da Prefeitura do Rio para ver se a gente consegue conversar sobre isso. Hoje, muitos funcionários públicos estão, principalmente professores, eu vou falar de professores que é a minha realidade, é o meu nicho, estão deixando de se aposentar para que continue recebendo alguns benefícios, trabalhando, porque tem que trabalhar mais, que é o que a gente chama de dupla regência, é a hora extra. Então, ele trabalha tantas cargas horárias a mais para poder receber mais, porque ele não consegue ainda se aposentar, porque quando ele se aposentar, ele não vai ter esse dinheiro. Então, ele vai passar por problemas. Agora, porque fazendo duplo, o salário sobe consideravelmente. Sim, sobe. E gera um padrão de vida. Exatamente. É muito importante essa pauta. Então, por isso que eu volto a dizer, a escola aqui está de parabéns em trazer esse assunto à tona, levantar essa discussão. Eu não sou o melhor, daqui podem sair várias outras perspectivas de outras pessoas que trabalham com educação financeira também, mas o importante é você levantar essa causa, essa pauta aqui dentro da escola. Falta de prioridades. Hoje está faltando prioridade na vida da família, né? Hoje, ou melhor dizendo, há prioridades, elas só não são bem direcionadas. Bem direcionadas. Entendi. Então a gente precisa realmente levantar essa pauta para que a gente possa melhorar a nossa sociedade como um todo, né? Diante de tudo que você acabou de colocar, eu acredito que os hábitos que são, né, o grande problema, aquilo que a gente abraça. Sim. Você que é pai de uma ex-rosariana. Aliás, uma vez rosariano, sempre rosariano. Como é o nome dela mesmo? Maria Alice. Maria Alice. Maria Alice, vai ser muito bem-vinda aqui sempre. Venha para a Festa Julina, venha para o FEP deste ano. Não falte, seu pai está aqui com a gente. E falando um pouquinho da Maria Alice, né, da minha filha, eu tenho também meu filho, o Arthur, né, que se formou ano passado em enfermagem, está trabalhando legal, também. Que maravilha. Né, não foi aluno daqui, porque ele foi aluno do Pedro II, né, do Colégio Pedro II Federal, lá em Realengo, desde o 6º ano. Então ele se formou lá e entrou para faculdade e está super bem. E a minha filha, ela estudou aqui 3 anos e daqui ela passou para o Setur, né, fez agroecologia lá. Passou também diretamente para a própria Universidade Rural em Relações Internacionais. Excelente! Em 2023 ela conseguiu um estágio. Esse estágio efetivou em 2024, né, como funcionária já na área de Relações Internacionais, Comércio Exterior. E eu brinco com ela que eu estou criando um monstro, né? Porque ela, com esses 3 anos, ela conseguiu comprar um carro. Que maravilha! Né? Carro motorizada. E aí você pode falar, mas e o Arthur? O Arthur começou a vida profissional agora, porque a faculdade dele era integral, era mais difícil dele trabalhar, né, nesse período da faculdade. A Maria Alice não, a Maria Alice já estudava à noite na Rural. Então, facilitou com que de dia ela pudesse buscar algum trabalho. E ela teve o pensador dessas obras aqui para ajudar a fazer as contas, se organizar e, por exemplo, alcançar o primeiro carro. Sim. Né? Claro, que não é assim, tudo no amor. Né? São filhos, são adolescentes, são pensamentos. Né? É tudo por amor. É tudo por amor, exatamente. Então, ali precisa da rigidez, muitas das vezes, para que as coisas possam acontecer, né, para que eles possam entender. E o meu filho também já veio falar comigo, já está guardando um dinheiro, né, já está com um dinheiro legal. Firmeza e acolhimento. Exatamente. Então, assim, a gente já está deixando um legado, eu acho que isso é importante. Bacana, né? Sim. E sem se privarem de nada. Porque muita gente... Eles não têm 30 anos ainda. Não, o Arthur está com 24, vai fazer sábado agora, depois de amanhã, vai fazer 25. Maria Alice está com 21, vai fazer em agosto 22. Extremamente novos. Os dois já formados, né? Já excelente, tudo trabalhando. Mas quando a gente fala de filhos, a gente tem que entender
que a gente não guarda esse filho na caixinha para ficar com ele ali para sempre. Não. A gente tem que entender que a gente precisa preparar para esse mundo aí que acontece de real. Né? A realidade é diferente. Então a gente precisa estar ali sempre junto. Nem todo mundo faz tudo igual, mas precisa ter esse controle para que as coisas possam acontecer num caminho mais tranquilo, né? De sim, e com prevenção. Aliás, sim. Você falou sobre o cartão de crédito, mas se prevenir em relação ao cheque especial também é bem importante, né, Fábio? Sim, o cheque especial é algo que não é nosso, né? Eu não sei por que se chama especial, porque especial é só para o banco, né? Não é para gente. Então, ali... É para iludir. Exatamente. Uma vez entrando ali, para você sair, você tem que remar um pouquinho mais forte. Outra pergunta que eu vou fazer capciosa para o João. João, você ganha R$3.000. Um exemplo. Sim, claro que é muito mais. É claro. Bom, eu não vou nem comentar. Para cuidar desses cabelos aí, tem que ganhar muito mais. Então vamos lá, você ganha R$3.000, hipoteticamente. Seu limite do cheque especial é de R$1.000. Aí naquele mês, em tal mês, você fez uso desse cheque especial. Dele todo, dos R$1.000. Quanto você vai ter disponível no próximo mês? Se o teu pagamento é 3 e o teu cheque especial é 1, quanto que vai sobrar no outro mês para você? Bom, se eu tenho 3, eu tirei esses 1.000, eu deveria ter 2.000 ali disponíveis para mim. Matemática básica, né? Desde que você esqueça dos juros que o banco vai te cobrar. E aí ele vai devorar tudo, né? Esse é o grande problema. Quer dizer, o grande problema já começa você tendo que usar. Porque se você agora tem menos poder lá na frente, você... teoricamente você tem os 2, desses 2, né, você vai ter que passar o mês. É isso aí. Só que não vão ser mais 2, porque o juros do cheque especial, ele gira na casa de quase 100 ou mais, 100%. Né? Meu Deus! Porque veio uma lei, né, do Banco Central que não poderia passar, se eu não me engano, me falha aqui, 8 ponto alguma coisa, né, muito ao provavelmente mês. Um freio, porque as pessoas não conseguiam mais sair do problema, né? Sim. E por isso que eu digo que há de ter políticas públicas para o povo brasileiro. Exatamente. Então, ele vai pagar esses 1.000 e mais aí uns R$100. Fora que, às vezes, não é só os juros, é uma multa por ter usado, o IOF, porque muita gente não sabe, mas quando você pega o dinheiro lá do cheque especial, você está adquirindo um empréstimo. Querendo ou não, é um empréstimo. Então, todo empréstimo tem IOF. Então, você tem que pagar o IOF. Então, a bola de neve só vai aumentando. Então, imagine, aquela famosa da aranha, né? Que sobe 3, escorrega 2, sobe 3, escorrega 2. Então, até quando você vai conseguir sair desse poço? Então, o cheque especial, ele é muito perigoso. No meu livro, eu não chamo ele... eu tenho um capítulo chamado Armadilhas Financeiras. Eu até brinco que ele não é uma armadilha. Ele é uma isca. Porque a armadilha a gente entende que está escondido, não é isso? Isso. O cheque especial não. O cheque especial ele está brilhando lá para você. Ele está ali no extrato da sua conta, ele está dizendo que você oásis no deserto. Exatamente. Então a pessoa acaba caindo ali. Né? Mas eu não consegui e tal. Gente, olha só. Todo mundo um dia passa por problemas. Eu já passei. Eu já precisei pegar empréstimo para construir minha casa. Eu já precisei fazer uso do cheque especial por algum momento. Lá atrás, lá na minha vida, eu tive que fazer construção, tive que correr atrás. Teve que começar a sua vida. Exatamente. Mas olha só como são as coisas. Hoje, eu tive que construir uma outra casa. Tá? Aí já foi totalmente diferente. Hoje, eu não devo nada a ninguém. Aliás, você colocou didaticamente posts mostrando o processo de construção e as estratégias que você utilizou. Exatamente, porque a própria Bíblia tem um versículo que fala sobre se você quer, né, em resumo, se você quer construir uma casa, quem é que quer construir uma casa e não antes veja se tem condição para isso? Então, você precisa ter as mínimas condições para isso. Perfeito. Então, agora, eu abri mão de um carro mais luxuoso. Hoje eu estou com um carro muito mais básico. Eu precisei fazer algumas trocas
sabe? Algumas escolhas. Realinhar as suas prioridades. Realinhar. Aí as pessoas às vezes falam, pô, mas aí tu tá andando com um carro velho, tá sem dinheiro. Eu falei, não, meu dinheiro tá grudado lá nas paredes. Isso aí, que maravilha. Ele só mudou de lugar. Sim. Então, aliás, para um bem que se valoriza, né? Exatamente. O carro sempre não. desvaloriza. Então eu precisei fazer uso do carro, vendi o carro, coloquei o dinheiro na obra. Excelente. E assim fui. Mas hoje, diferentemente da minha primeira casa que eu construí lá em 98, lá era aquela guerra, né, que a maioria das pessoas passam essa guerra, isso é normal. Agora, o problema é a gente viver nessa guerra, mas você permanecer naquele problema 1, 2, 3, 4 anos, vou deixar 5 que caduca a minha dívida do SPC. Não é assim. A gente vai dormir e vai ter aquele problema todo dia martelando na nossa cabeça. Sim, né? E 5 anos vivendo essa angústia. Exatamente. É uma perda de saúde que se tem enorme. E a dívida ela não some, tá? A dívida não some, a dívida continua lá. Sim, Muita gente acha que a dívida não some. O que faz é ter o nome ficar liberado, mas aí a dívida tá lá. As pessoas não vão querer te dar crédito da mesma forma que era antes, se você não pagar aquela dívida. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Se você é um mau pagador. Exatamente. Então, isso tudo está atrelado às questões do que você me perguntou sobre a casa. Né? Então, a gente precisa ter nossa vida organizada para que a gente possa ter condições de realizar esse sonho, né, da moradia, seja ela alugada ou seja ela própria. Né? Porque a gente vai falar de casa própria. Uma pessoa pega com 30 anos de idade, pega um financiamento da Caixa Econômica de 35 anos para pagar. Será que essa casa é própria mesmo? É verdade. A gente tem que pensar. Um questionamento importante. É por isso que a vida precisa ser crítica. A nossa educação tem que ser crítica. Será que é? Nossa, porque você vai acabar de pagar com 65, 70 anos. E os valores exorbitantes de condomínio dos apartamentos? Exatamente. Então, né? Algumas pessoas não conseguem pagar e depois de algum tempo perdem o apartamento. Exatamente. Por isso que eu digo, hoje a questão de moradia é muito subjetiva. Essa questão é subjetiva. De ter uma própria ou se vai alugar, isso é muito subjetivo. Isso vai de acordo com cada ritmo familiar. Mas a gente tem que ter organização para ter essa moradia, seja ela alugada ou não. E isso perpassa pela educação financeira. Sem dúvida nenhuma. E sempre educação, né? Sempre educação. Uma das suas frases mais marcantes não chega a ser uma frase, mas você coloca isso recorrentemente, né? Que as pessoas precisam simplificar mais a relação delas com o dinheiro, porque afinal de contas ele só representa acesso. Sim. Dinheiro é acesso. Sim. Então a gente vai se iludindo com o carro da moda, Sim. A gente se ilude com a roupa, a gente se ilude com o celular, né? Com o perfume, são só ilusões, quando na verdade a gente precisa de muito menos do que parece ser. Desse acesso. Qual é a dificuldade maior hoje em dia de ensinar para jovens que eles não precisam de tanto para viver bem? Então, é uma desconstrução, na verdade. Né? É uma desconstrução porque eu acho que assim, os exemplos arrastam. Né? Sem dúvida. Então, como que está sendo essa questão do acesso com a sua família? Né? Então, acho que vem muito daí. Apesar que eu tenho alguns exemplos de famílias que gostam de ter muita coisa, mas aquela criança, aquele adolescente já está começando a se desprender daquilo. Existe uma pesquisa que fala que os jovens hoje, eles estão muito mais preocupados com conforto, com tranquilidade de estilo de vida do que realmente com dinheiro. Perfeito. Ou seja, resumindo, eles preferem ganhar menos, porém viver em paz. Viver com mais tranquilidade, sabe? Não viver essa correria do dia a dia. Eu tenho que trabalhar ali, tenho que trabalhar lá, eu tenho que ganhar meu dinheiro aqui, eu tenho que pagar aquilo lá. Então o cara, às vezes, ganha bem. Porque tem 3 empregos. Ganha até bem, porém, o custo de vida dessa família é altíssimo. Sim. Então, acaba aquilo ali não sendo tão prazeroso. Né? E hoje há pesquisas mostrando que a molecada já está querendo dar uma freada. Ou seja, essa molecada, né? Então, coloca nessa equação
todo o processo que envolve trabalhar e ganhar por isso, né? Sim. Então, o tempo de deslocamento no transporte, Sim. no trânsito, Sim. o quanto ela se desgasta na rotina de trabalho. Sim. Então, tudo isso tem que entrar na conta. O brasileiro não costuma fazer esse cálculo todo. Não, porque nós herdamos um regime de trabalho forte, porque tem que trabalhar, o trabalho enobrece, você precisa dar conta de tudo e tudo mais. E hoje a gente está lutando aí por uma redução de carga horária, né? A famosa escala 5x2 contra a escala 6x1. Já é uma outra discussão importante. Então, hoje passa por isso, evidentemente. Passa por isso, né? Porque passa por essas questões. Sem dúvida. Porque essa redução de carga é sem perda de salário. Então, a gente precisa saber que existe essa mudança de comportamento da sociedade. Né? A sociedade já está mais preocupada, muitos estão preocupados, essa nova geração está vindo com uma preocupação de mais tranquilidade. E passa por isso poupar, né, Fábio? Você coloca aqui na capa dos quadrinhos, eu acho o quadrinho sensacional, porque dialoga tão bem, inclusive, conosco, os adultos, né? Sim. O quadrinho é sempre sedutor. Tem o famoso porquinho. Sim. CLT, consegue poupar, Fábio? Tem que. Todos nós precisamos poupar. Todos nós. E é uma máxima que as pessoas acham, não, eu vou me preparar, né? Deixa passar o sufoco que eu vou me preparar. E não se prepare, vai se passando, vai virando bodas de ilusão, né? Vai passando e a pessoa eu não gosto vai... dos bordões, bodas de não ilusão. Não vai separar nenhum dinheiro para aquilo. Se hoje você só pode gastar R$10, só pode guardar R$10, guarde os R$10. Não existe mínimo para você guardar. Né? Mas eu só consigo 10. Ok, no final do ano esses 10 são R$120. R$120 é um presente para alguém. É verdade. É um bacalhau que você vai comprar, é aquilo que não vai sair do seu bolso. Perfeito. Agora, se você consegue você consegue juntar R$30, você no final do ano já tem 360. Talvez já dê para comprar já bastante coisa para tua ceia de Natal. Pessoas com poupança por isso, porque o rendimento da poupança seria baixo demais. Mas hoje é melhor estar lá, né? Do que não estar em lugar nenhum. Ou não? Não. Ih, gente, não é bom poupar lá. Poupança não. E o que se deve fazer? Não. Hoje, minimamente, você consegue alguns produtos sem risco, tá? E melhores que a poupança. Vamos lá, a poupança, se você tirar ela antes de 30 dias, o dinheiro antes de 30 dias, você perde todo o rendimento, correto ou não? Sim, isso beleza. E hoje você tem produtos de liquidez diária, ou seja, ele vai te pagar mais do que a poupança e você pode tirar a hora que você quiser. Você não perde nada, você ganha os juros, a rentabilidade do tempo que você Excelente, ficou. então. Adolescente, jovem, seja mais do que tenha. Se preocupe mais com o seu poder cultural, com o seu poder intelectual e menos objetos, menos coisas. Vamos buscar uma vida mais essencial, uma vida mais tranquila, uma vida mais próxima da natureza, porque senão nós não vamos estar aqui mais para contar nada, porque cada dia um pedacinho do meio ambiente está indo embora. E não podemos esquecer, nós, seres humanos, somos o meio ambiente. Nós participamos e somos elementos fundamentais para o meio ambiente. E se está acabando o meio ambiente, uma partezinha de nós está indo embora também. Então, a educação financeira, ela tem grandes 3 eixos. O socioeconômico, que a gente falou muito aqui hoje, socioeconômico. O socioambiental, que eu tenho aqui em mãos, que é o que eu acabei de falar para vocês. Interdisciplinar, olha aqui. Exatamente, o cuidado com a natureza. E o que a gente vai falar posteriormente, em outro momento, as questões socioemocionais. Porque tudo passa por um poder de decisão, por um poder de escolha. Então nós precisamos entender que tudo que acontece na nossa vida, um dia foi escolhido. Muitas das vezes foi escolhido. Então vamos cuidar da nossa mente, vamos cuidar do nosso coração, para que a gente possa viver uma vida financeira equilibrada. Porque parece que não, mas olha aí, quanta coisa a gente está sabendo hoje aqui que tem a ver com o dinheiro. O dinheiro, ele trabalha por essas vertentes. É no meio ambiente, é no nosso emocional, é no nosso bolso. E o emocional, ele trabalha, ele tem consequência no meio ambiente e tem consequência no nosso bolso também. Então a gente precisa estar com a mente boa para a gente viver bem.
Olha que fala e profundidade que o professor Fábio Marinho, eu sempre chamo de Fábio Marinho porque a gente busca o último, sim, né? sim. Mas Fábio Cardoso Marinho, autor de Suas Finanças, Educação Financeira para uma Vida Saudável, nos trouxe neste momento. Então, observem bem, vejam, revejam, compartilhem este podcast com os amigos, com as famílias, né? Distribuam. Olha a riqueza desse conhecimento fundamental que transforma vidas. Não à toa, Fábio, aqui no Rosário nós temos essas áreas de conhecimento trabalhadas com os nossos alunos desde muito cedo, né? Agora, educação financeira, socioemocional, projeto de vida e, claro, a nossa vida em pastoral, que compõe a nossa essência educativa nesses 81 anos, né? Nós não somos uma escola com pastoral. Essa mudança da preposição é fundamental. Somos uma escola em pastoral. E trazer um pensador de letramento financeiro para crianças e jovens é, sim, né, uma forma de exercer essa vida em pastoral, de cumprir a nossa missão educativa, levando em conta a espiritualidade, fortalecendo as nossas vidas para que não sejamos eventualmente vítimas, né, dessas ilusões que, nesse caso, o mercado nos traz, né, nos prega. E com muita força. Exatamente, mas somos fortes suficientemente em Cristo para superarmos esses desafios, essas dificuldades, né, sem dúvida nenhuma. Aí, chegamos ao fim, Fábio. Opa. Chegamos ao fim. Fiquem com Deus, um grande abraço. Espero revê-lo no FEP, o Festival Estudantil de Poemas, completando 61 anos em 2026, e também nos nossos demais festivais e oportunidades que o Rosário certamente neste ano trará para a sua comunidade. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Foi um grande prazer. Eu tô nessa aqui, ó. Foi um grande prazer estar com vocês mais uma vez. Comentem, hein? Eu quero saber o que vocês acharam. Tchau, tchau. Novidades, curiosidades, valores, educação. Rosário Cast. Tá on!